Seguimos por aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. O Vamp, você chegou a falar do Gabigol na seleção, na lista do Tite. E para te basear, te encher de números aqui, Gabigol e Pedro estão empatados nessa temporada com a camisa do Flamengo em número de gols. 29 gols para o Gabigol, 29 gols para o Pedro. É claro que se a gente for contabilizar a seleção brasileira, o Pedro tem 30 gols, né? Um gol a mais do que o Gabigol, que não foi chamado pela seleção. Mas com a camisa do Flamengo estão empatados, Vamp. Os dois estão na lista de 55, tá, Pedro? Mas eu vi, 55 tem que estar o trio do Flamengo, o Everton Ribeiro, que para mim foi o melhor jogador em campo, para mim hoje foi o Everton Ribeiro. O trio do Flamengo tem que estar na Copa do Mundo. O Tite tinha que chamar os três, o Pedro, Everton Ribeiro e o Gabigol. Por quê? O Gabigol, cara, ele é bicampeão da América, vem ganhando tudo aí nos últimos anos, artilheiro, tudo. Ele não é titular de qualquer time, não, ele é titular de um gigante, que é o Flamengo, né? Aí você fala assim, mas Pedro, quem você vai tirar? O Pombo, vai tirar o Antony, vai tirar o Felipe Coutinho? Firmino, problema do treinador. O sonho de ninguém, eu vou tirar. Agora, nos meus comentários, o Gabigol, pelo que vem fazendo nas últimas temporadas com a camisa do Flamengo, eu não sei se o Felipe Coutinho, se o Pombo, se o Antony levaria o Flamengo a tantos títulos e tão decisivo como o Gabigol. Mas a única coisa... Também, aí o cara fala assim, mas você também não sabe se o Gabigol seria titular de um Tottenham, de um Everton, mas levar um gigante como o Flamengo a títulos, a conquista, como o Dudu também no Palmeiras, em certo momento, como o Rafael Veiga, os caras não defendem qualquer camisa, não. Não é Aston Villa, não é o Esterra, não. Na minha lista tem que estar. A única coisa... Você já vai responder que a gente está voltando na rádio Jovem Pan, estamos voltando de um break em todas as plataformas, a Jovem Pan, TV, rádio, YouTube. Já vamos ouvir o Nilson César sobre Gabigol na seleção brasileira, respondendo aqui o nosso velho Vamp. Agora sim, estamos de volta na Rádio Jovem Pan, canelada especial, depois do título do Flamengo na Copa Libertadores. A gente falava aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes sobre Gabigol na seleção brasileira. O velho Vamp acabou de comentar e com a palavra o Nilson César. Então, eu não sei se você lembra, Pedro, mas eu falei aqui que o Pedro seria convocado, que eu tinha uma informação segura da convocação do Pedro, por uma razão tática. Ele está sendo convocado por uma razão tática. Tem muito atacante pela beirada e eles precisavam de um homem de área. Então, inclusive, tem um grande amigo do Tite que indicou para a convocação do Pedro. E o Tite vai levar o Pedro para a Copa do Mundo. Eu falei isso aqui há um tempão. O Gabigol, a única coisa que eu não concordo com o Vampeta, eu entendo toda a tese do Vampeta e é bem válida, mas a única coisa que eu não concordo é o seguinte, Vamp. Todas as vezes que ele teve oportunidade, ele foi mal na seleção. Todas as vezes. Ele nunca fez uma partida como ele faz no Flamengo. Ele nunca foi um jogador decisivo como foi no Flamengo. Em algumas oportunidades, o Tite deu oportunidade para ele até sair jogando. Mas ele foi mal... Também, Nilson, ele foi também, desculpa te cortar, ele também foi maltratado na seleção brasileira, porque teve um amistoso de seleção brasileira aqui no Rio de Janeiro, que o Tite botou ele para marcar lateral. Aí... com todo respeito, é sacanagem, é covardia com o Gabigol. O pessoal acha que eu sou advogado do Gabigol, pelo contrário. Eu sei que ele tem momentos de perde gol e de Gabigol, tem uma estrela gigantesca. Então, as chances que deram para ele foi rebarba, foi sobra, não foi aquele, tô com o time pronto aqui, tô com o time montado. Vamos ver como é que se posiciona o Gabigol, vamos ver como se apresenta o Gabigol, vamos ver como é que o Gabigol, isso ele não teve. E aí, só uma coisa a mais para você, que é informação para você. Outra coisa que não auxilia o Gabigol para a convocação da seleção é o comportamental dele. Dentro de campo, principalmente. Cara que reclama muito, que agita muito. Aliás, esses últimos jogos, eu não sei se vocês perceberam, se alguém buzinou isso no ouvido dele, ele reclamou bem menos. Hoje, por exemplo, não reclamou quase nada. Quase nada. Então alguém deve ter buzinado, porque esse comportamental era uma das razões que o Tite também não o chamava. Porque medo de perder jogador num jogo decisivo de Copa, pelo comportamento dele dentro de campo. Mas em seleção eu acho que, apesar de concordar que não foi assim uma totalidade de chance, as rebarbas ele teve, nas rebarbas ele não aproveitou. Tem jogador que é assim, que no clube ele arrebenta e na seleção ele não corresponde, e vice-versa. Tem outro que na seleção vai muito bem e vai mal no clube. Isso é histórico no futebol brasileiro. E eu acho que o Tite não vai levá-lo. Se eu tiver que dar um palpite, eu acho que o Tite não leva o Gabigol. Vai lá, Viga, defenda o Gabigol. Eu tô aqui
conjecturando, elucubrando, como eu diria a minha saudosa vovó, em torno do Gabigol, porque eu acho que ele merece aplausos por tudo que fez, apesar de ter um salário gigantesco, é merecedor desse mais de 1 milha por mês no FGH, porque deixou e está deixando milhões e milhões de brasileiros felizes nesse 29 de outubro de 2022. E tem um detalhe importante, gente. Se o Tite está preocupado com a versatilidade dos atletas, o Gabigol tem essa versatilidade. Ele passou a atuar de forma totalmente diferente daquilo que a gente estava acostumado a ver o Gabigol como homem de área, como presença de área. Hoje, por um acaso, ele estava dentro da área e fez um gol de centroavante. Mas ele vem ali atuando quase como um ponta, ora como meia, quebrando as linhas, fazendo a movimentação pelo sucesso do Pedro Queixada. Então, eu acho que a versatilidade do Gabigol, a estrela do Gabigol, o brilho que tem o Gabigol, não podem ser desconsiderados na hora do técnico Tite, no próximo dia 7, anunciar lá os 26 nomes que vão representar o Brasil na Copa do Mundo do Catar. Estou torcendo do Brasil, eu sou brasileiro acima de tudo, mas continuo com aquela convicção, com ou sem Gabigol, com ou sem Pedro, com ou sem Everton Ribeiro. Acho que Pedro e Everton Ribeiro vão estar na lista. Continuo achando que o Brasil vai fazer turismo no Catar. Um jogador do Flamengo que alguém falou de seleção, parte Everton física, Ribeiro, né? Não é parte física não. O Everton muscular. Ribeiro é um jogador que o Tite já vai recentemente. A minha ele vai junto, ele O Everton vai. Everton Ribeiro, o Pedro, que a gente já destacou, e o Gabigol, que o Vamp estava aqui defendendo a convocação do Gabigol. Eu defendo o Gabigol, não é porque fez hoje não, viu? Sempre eu tô falando isso. Por causa e até na minha futebol. seleção ele é titular. Para você, Pipera, no Flávio Prado, voltando até nesse assunto Gabigol, que hoje decidiu mais uma vez para o Flamengo. E aí, Gabigol na seleção brasileira, vocês convocariam, vocês chamariam para a Copa do Mundo ou não? Vai Pedro, vai Gabriel Jesus, Richarlison? Eu manteria os que vêm sendo chamados. Eu concordo com o Nilson. O Gabriel teve alguma chance na seleção, ele não foi bem. E assim, vejam, Gabriel, a gente falou de mercado brasileiro, sul-americano na comparação com a Europa, e aqui Palmeiras e Flamengo sobram no mercado aqui da América do Sul. Mas muito fácil. Agora, porque também o nível técnico está muito empobrecido. 20, 30 anos atrás, um time europeu podia contratar 2 jogadores estrangeiros. Agora ele contrata 50. Então, isso esvaziou tudo praticamente que tem aqui. Aí o Gabigol jogou na Europa. Tudo bem, é um jogador mais jovem ainda e tal, né? E ele foi muito mal. Então, ele não teve boa presença nos jogos em que ele foi convocado. Eu acho que mais comportamento do que a bola, viu, Pena? Pode ser também, Vamp. Talvez. Mas aí que tá o negócio. Chegava no vestiário, com o Mar, tudo. Você vê os irmãos de burro. O Vamp, ele tinha que ter convencido a gente, nesse período de preparação, de que ele poderia, de fato, ser um jogador para a Copa do Mundo. Porque a gente está falando de Copa do Mundo. Acabou a Copa, eu até convocaria de novo. Ele é jovem ainda, né? Um novo ciclo, passaria a testá-lo. Mas assim, de todo mundo que foi testado nesse ciclo, ele foi o pior desse que a gente tem aí comentado com chance. E um detalhe sobre o exótico, o Rodinei, tá? Um jogador que eu gosto, simpático e tal. Eu manteria no elenco, talvez não como titular, mas no elenco, enfim, eu manteria. Aí até vou passar o tema pro Flávio, porque, Flávio, você lembra do Zé Carlos quando teve que jogar na Copa? O Zé Carlos Caipira. Eu tava pensando ele imitava todo mundo, aí saiu o ele fala assim, pô, quem será que vai jogar? Eu falo, você, ele falou, eu? Você não imita todo mundo, então imita o Cafu agora. O Cafu toma o cartão, né, Flávio? Aí então, ele chega no César Sampaio e fala... Quem vai jogar, Oscar? Quem vai jogar? Você que é o lateral reserva, é você. Eu? Aí disse que quando o pé virou Holanda e Brasil... O Zagallo falou pra ele, você não imita todo mundo. Aí você não imita todo mundo, agora imita o Cafu. Aí disse que quando o pé filou Brasil e Holanda, ele olhou pro César Sampaio e falou assim, ó, não é que eu esteja com medo não, mas se puder ficar mais um pouquinho do meu lado, pra me proteger, um abraço. Então, agora a gente fala assim, eu sei que Copa do Mundo é uma coisa muito dinâmica. E ele não foi mal no jogo contra a Holanda. Deixa eu falar. Eu vou falar pra vocês aqui. Eu sei o que é tudo, defender. Eu prego muito a camisa do clube e a quantidade de torcedores que um clube tem. Flamengo, maior torcida do país, tudo. Se vocês acham que o Militão joga mais do que o Rodinei de lateral direito, se precisar,
Pra vocês, o Militão é melhor que o Rodinei? Na posição do Rodinei, titular do Flamengo? Sim. Não, lógico que não. Ó, é assim, ó. Eu acho que tem jogador pra clube, que é aceitável. Não, tem jogador pra seleção. E você, Vamp, você era um cara de jogo de clube e de seleção. Tem cara que é de clube, tem cara que é de seleção e tem cara que é dos dois. Você era dos dois, baita jogador, baita história. O Gabigol em clube é maravilhoso. Na seleção, toda vez que ele teve chance, de outro jeito ou do outro, não funcionou. E jogadores entraram em finzinho, espacinho, então, Martinelli, ele entrou à vontade pra caramba, parecia que ele tava na casa dele. O cara com espírito de seleção. Rafinha, um jogo Rafinha só. Quando entrou, meu Deus do céu. O Rafinha eu concordo. Não dava. Olha, a descoberta é muito boa. O Rafinha e o Anthony jogam leve na seleção. Eu tive companheiros que, por exemplo, assim, vocês vão lembrar mesmo. Eu quero ver o que vocês lembram de de Edmundo, de Jalminha, França na seleção. O pessoal não se acertou, não jogava. Mas assim, eu não acredito que o Militão jogue mais do que o Rodinei de lateral direito. Entendeu o que eu tô falando? O Militão de lateral direito com a 2 do Flamengo. Mas aí tem uma coisa, Vamp. Você tá entendendo o que eu falando? Entendi, mas... Não dá. Até a característica. Mas, Vamp, até a característica ele não é titular do Juventude, sim, com todo respeito, do Goiás, ele é titular do gigante, pô. Sim, mas até a Eu característica. não tô falando que ele tem que ir pra Copa agora, não deu tempo, não foi testado. Mas até a característica que o Tite quer pra lateral de seleção não é do Rodinei. Não, ele quer um cara que joga por dentro, é diferente. Discutir é outro, o Rodinei não dá. Não, porque vê esse papo assim, não. Porque quando vem com essa exotismo o Viga que é meio louco. Eu vou ser sincero. O Rodinei na seleção é melhor do que Marquinhos na lateral direita, do que Éder Militão. A posição dele eu acho que ele é melhor do que esses caras. Tem que respeitar a posição. Tem que respeitar a posição. Senão o cara fica torto, fica cintura dura. Sinceramente, honestamente, eu não estou tirando o mérito, a qualidade, a capacidade. Não, nenhum deles é melhor que o Marco Rocha na posição. Exatamente. Então tem que respeitar. Agora, por isso que eu digo que a gente vai fazer turismo na Copa do Mundo do Catar. Vai jogar com uma linha de 4 atrás, amigo. Sabe que é a linha de 4 atrás? O Tite não teve nem ainda a sapiência, a perspicácia de ver assim, o Lucas Paquetá não podia fazer as vezes ali do Fred pra gente jogar com um meio de campo um pouco mais criativo. Foi assim que o Paquetá se criou e fez o nome dele aqui no Flamengo e foi vendido pra Europa por um caminhão de dinheiro. Então vai jogar com uma linha de 4 atrás, 4 zagueiros. O Alexandre é um pouco menos zagueiro. Danilo é zagueiro, pra mim é zagueiro na lateral. Vai jogar com o Marquinhos e Thiago Silva, provavelmente o Militão, e vai jogar com o Alexandre. Joga com 2 na proteção, Casemiro e Fred. Vai depender da turma lá da frente? Eu acho que é sobrecarga, eu acho que é um exagero. Acho até que é uma excrescência essa formação técnica, tática da seleção brasileira. Aí pergunta pro Tite, quando você montou aí no amistoso, aquele time com 5 jogadores, foi a Vera para valer ou foi a questão circunstancial? Ele já diz que foi circunstancial. Então, amigo, se prepara, porque vai ser na sofrência. Se vai achar que é mole a Sérvia, vai se dar mal. Se vai achar que vai ser mel na chupeta jogar contra o africano, vai se dar mal. O Brasil, na minha projeção, cai nas quartas, tá? Depois me conta. Calma. Olha, eu vou fazer um break na rádio. Não vão ser fáceis esses jogos, não. Claro rapidinho, break na rádio Jovem Pan, já voltamos com Canelada pra você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. O Piperno quer falar? Essa é a conclusão da lateral direita. Você vê que, a gente que sempre teve muitos laterais, né, e tal. Você vê que a Inglaterra se dá o luxo de o treinador não querer o Alexander Arnold da seleção. Ele tira. Que pra mim é um dos maiores laterais do mundo, né? No momento, né? O lateral do Liverpool. Você vê que o Saltgate, né? O nome lá do... Salt Lake City. Não, o nome do treinador. Não sei. Saltgate. Eu não sei. Você vê que cotou ele agora nos últimos jogos, Flávio. Cotou ele, tem o Trippier, tem hoje o Walker. Perdendo o Leeds em casa, hein, amiguinho? Tá 2-2. Primeira vez que o Van Dijk perde o jogo no campo do... Foi 2-2, não? Não, foi 2-1 pro Leeds. Rodinei na seleção... É piada, né? Direito de isso é o Viga que tá delirando. Dorival na seleção também. Aí sim. Automática, troca quase que automática. Aí sim. O Tite não vai ter sucesso, não é que eu tô torcendo contra, pelo contrário, adoro o Tite como pessoa, mas o trabalho dele é muito questionável. Acabou a Copa do Mundo, seu Edinaldo, por favor, s'il vous plaît, Messias, pode anunciar
Dorival Júnior como técnico da seleção. O cara tá ganhando tudo. Ninguém tem coragem de botar um gringo na seleção brasileira, verdade? Se fosse pra botar um gringo, botasse o Abel Ferreira, que merece. Não, deixa o Abel no Palmeiras. Ninguém tem coragem de fazer isso. Já que ninguém tem coragem de admitir que o futebol brasileiro passa por uma decadência metodológica, filosófica, por favor, Dorival Júnior, que ele ganhou tudo. Pronto, PT, saudações. Ô Viga, o Rodinei na seleção é uma coisa assim tão exótica quanto, por exemplo, chamar o Lazzaroni de novo, ou o Dunga. Não, mas olha o seguinte, Viga, você tocou num ponto importante, né? Enfim, quando você falou do Danilo, ou então da tal linha de 4 lá. A Alemanha em 14, então tinha lá o Schweinsteiger baleado e tal, então... Peraí, Piperno, a gente tá voltando na rádio Jovem Pan, já te devolvo a palavra. Você veio. Nossa, o Tico não tá hoje, mas o Pilhado... Aí sim. Estamos de volta na rádio Jovem Pan, o Pilhado hoje não está aqui comandando a bancada, mas eu tive que interromper o Fábio Piperno, que falava de Rodinei na seleção. Pode seguir, Piperno. Ainda ele me entrega a bola pingando de um jeito, que a gente falava de Rodinei na seleção, dando a impressão de que eu tô defendendo. Não, Rodrigo Viga e o Vampeta que estão dando essa ideia. Você vê como que é o negócio. Rodrigo Viga e o Vampeta estão dando essa ideia. Essas coisas quando são editadas, é um perigo. Então, uma coisa exótica. Então, eu estava dizendo o seguinte, a Alemanha, em 2014, quando ela tinha o Schweinsteiger machucado, enfim, baleado no meio da Copa, no começo da Copa principalmente, então, o que o técnico o Löw fazia? Ele adiantava o Lan, como ele não tinha um outro lateral direito bom e tal, ele abria o Mustafi, colocava o Mustafi, um zagueiro que ia quebrar o galho. Por quê? Na cabeça dele, ele melhorava a marcação, né? Melhorava o setor defensivo, abrindo mão de um lateral puro sangue que avançava, mas porque ele tinha na segunda linha um jogador aberto por lá que chegava. A seleção brasileira poderia fazer isso tranquilamente com o Militão. E aí vem uma outra diferença importante. O Militão, embora não seja o melhor especialista na função, o Militão está toda hora jogando contra o cara do Manchester City, contra o cara do PSG, contra o cara do Bayern. Ou seja, ele está acostumado a jogar contra o cara que vai jogar a Copa do Mundo. É uma função, né? Esse lateral do Brasil. Não chama ninguém lateral, do Brasil. Ele não vai ser ala. Do Brasil, Piperno. Chama todos os gringos. Só tem gringo na seleção brasileira. Chama ninguém do Brasil e PT, saudações. Então, esse lateral do Brasil, ele vai ser lateral, não vai ser ala. O Brasil tem pontas. Esse cara vai fechar, vai compor o meio campo e precisa ter uma qualidade boa. Por isso que dá pro Daniel Alves, por isso que dá pro cara que tem a qualidade de futebol, né? E essa dica do Viga de não levar ninguém no Brasil, concordo plenamente, não deve levar mesmo. Não. Flávio, você, Piperno, Nilson aí que fez um monte de Copa do Mundo, você sempre viu esse ponta, esse aí que quebra a linha, esse que vai pra cima, com ultrapassagem de lateral, cara. Ultrapassagem de lateral. Sim, mas não é o jeito do Tito jogar, não é esse. Gosta disso, aí o jeito dele jogar, ele vai pelo lado, ele joga com pontas e fecha o lateral. É a função do lateral. Ele fecha, não é o lateral que vai pro fundo. O jeito errado, o jeito europeu. O Brasil é pentacampeão mundial, não tem que ficar copiando os outros. A gente tem material humano. Se vai defender com 7, vai gastar dinheiro à toa no Catar, então logo avisando, vai voltar nas quartas.